E do alto do pontilhão aqui da PUC Londrina, eu indo pra casa. Percurso aí de 1 hora, 59 minutos agora. Faltando aí 49 quilômetros. Portanto, tenho tempo aqui para discorrer de vários assuntos. E um deles hoje, eu estava pensando aqui, você que está de alguma forma inserida no embate político, cenário nacional, sobre prisão, sobre condenação, e a gente não pode deixar de se posicionar e dar nossa opinião. E não é meramente posicionar-se sendo de direita ou sendo de esquerda, ou ter uma torcida para um lado ou para o outro. Acontece que quem está lá, quem está no poder, nem sempre está lá com má intenção. É claro que, diante das intenções que se tem quem está no poder, a quem você delega o teu voto, a primeira intenção dele é se dar bem, é fortalecer o Estado. Se o Estado puder ser forte e te ajudar, ele vai te ajudar. Mas se ele perder a força, ele vai perder justamente de você. Perder aquela força que ele te ajuda. Que, aliás, não é ajuda nenhuma, né? O Estado é formado por todos, por nós, inclusive. Mas vamos lá. Eu estou aqui me posicionando, mas não é questão de me posicionar de direita ou de esquerda ou mostrar para quem é a minha torcida. Eu estou fazendo mais uma análise do caso concreto, assim como gostam juristas, juízes, advogados de dizer, né? Vamos se ater ao caso concreto. Pois bem, eu lembro lá que, dá até para lembrar da história recente, tá? Não vou falar nem da ditadura militar, vou falar de história recente aqui. O que aconteceu para que o Lula tentou por diversas vezes ser eleito, participar da política nacional e sempre era considerado quase que um Enéas da vida, aquele, entre aspas, cultos que tinha um apoio popular, no entanto era ridicularizado, até que se conseguiu. E eu falo que ele conseguiu porque tem aquele velho ditado que diz que a mentira falada por 2 vezes se torna verdade. Então ele falou muitas vezes, digamos, a mentira, entre aspas, e ela se tornou verdade. Mas tá, não vou explicar o que vem a ser isso, qual que é a minha fonte de raciocínio para eu chegar a essa conclusão. Então, para você que pensa que eu estou me posicionando de um lado ou de outro do espectro político, eu já digo para você, eu não concordei também com a prisão de Lula. Eu achei muito frágil as provas que foram encontradas ali. Tanto é que ele se libertou, apesar de dizerem por aí que houve simplesmente anulação da condenação, do julgamento, e não anulação das provas entre si. Das provas em si. Lula teve seu ápice em meados ali de 96, 97, com uma aprovação muito boa. Mas ele já vinha a partir de um plano que conteve a inflação no Brasil. A nossa inflação era muito alta, para os mais novos aí não vão se recordar, mas nós tínhamos uma inflação altíssima até a adoção do Plano Real, que foi idealizada pelo então presidente, à época, Fernando Henrique Cardoso, que quando ele idealizou esse plano aí, ele era o ministro da Economia, não era nem presidente. Então, através desse plano, ele se elegeu. E, de fato, teve uma mudança drástica aí, mudança para melhor. Se hoje a gente vive um cenário de economia frágil, pode acreditar, é frágil, mas ainda foi pior. Então essa é a história recente que a gente se lembra, devido à idade que a gente tem. Os mais novos aí talvez
não vão conseguir recordar, só vão conhecer nos livros de história. Então, a partir de livros de história, não se tira uma concreta análise do fato ocorrido. Livros de história traz a análise de quem está contando de fato a história. Assim como é contada uma certa história através do nosso judiciário atualmente. Mas falando ainda em primeiros governos Lula ali, ele se elegeu e se reelegeu pegando carona nesse plano real, que foi o plano da troca de moeda, feita por então Fernando Henrique Cardoso. Aí ele conseguiu se eleger. A polícia rodoviária está ali na frente, eu não... Será que eu passo nesse corredor? Boa sorte. Ah lá, chega atrás da polícia e para. A Ducati. Bem, vamos continuar nosso raciocínio aqui, que é muito difícil ter um raciocínio você estando num trânsito como esse aqui. A polícia rodoviária ali na frente. Agora, os motoqueiros vão até lá, mas não passa ela pelo corredor. Olha, os caras estão passando. Parece que estão sem medo nenhum. Eu vou ficar por aqui. Pois vamos lá. O Lula navegou na onda do real. Diante da insatisfação, como sempre há, insatisfação da sociedade com o cenário político, acabou dando uma chance para ele depois de 2 ou 3 tentativas, não me lembro. Mas a verdade dita por muitas vezes, a mentira dita por muitas vezes se torna verdade, e agora eu vou explicar por quê. Eu me lembro que para o Lula ser eleito foi colocado para ele ali muitas pinturas em muros mesmo, com o famoso L, típico do Lula. E aí caiu na graça do povo popular e ele navegou na onda do real. Fez um governo até de boa aprovação. O que aconteceu daí em diante? Ele conseguiu se reeleger, colocou uma substituta, Dilma, que acabou se reelegendo também. E quem é que voltaria diante do cenário que é sempre um teatro de disputa política de esquerda, direita? Dizem que é esquerda e direita, nunca tivemos uma esquerda absoluta e nenhuma direita extrema, como se pregam por aí, a extrema direita. Não é extrema direita, é simplesmente direita. Bolsonaro nunca se definiu como extrema direita, ele se definiu como direita. Extrema direita, quem deu o rótulo a ele foi os opositores políticos da esquerda. O Lula sim se vê como um presidente de esquerda. Tá, vamos lá. Então esse rótulo foi dado a Bolsonaro como extrema-direita, sabendo que ele nunca foi, dizendo sempre ser apenas de direita, e com as suas ideologias de direita, ele conseguiu avançar aí no cenário político e ser eleito. Mas a eleição do Bolsonaro se deu justamente porque Lula, como ele conseguiu se reeleger 2 vezes, na terceira vez não podia, só que ele conseguiu eleger uma sucessora, que é a Dilma Rousseff. E essa, por sua vez, conseguiu também a sua reeleição. E quem voltaria depois? Imagina. Não voltou por quê? Imagina. Porque o Lula foi preso. Por isso que eu estou dizendo para vocês aí que eu não concordei também, eu achei frágeis as provas contra Lula. Eu sei que por trás dele ele traz muita gente que não precisa nem de prova, só olhar na cara já vê que o cara não vale nada. Ele é rodeado por pessoas assessores dele, que só pensam em si próprios, só pensam no próprio umbigo. E por isso fizeram o que fizeram. Quando ele criticava a Lava Jato, por exemplo, era justamente isso.
Deixem roubar, mas deixem que façam. Sem roubar eles não fazem nada. Isso eu estou dizendo não somente de políticos, mas de empresários. Para se investir aqui eu quero um por fora e assim por diante. Então o Lula, para não ter nenhuma resistência, ele governava dessa forma. Só que ele se escondia, e soube até se esconder bem. Por isso que eu estou dizendo, as provas foram frágeis, porque ele estava escondido através dessas provas. Ele podia o quê? Ele podia até saber do que estava acontecendo nas entrelinhas, mas como se diz, né? É assim mesmo, sempre foi assim. Ele devia considerar isso na cabeça dele. Então ele que não ia se opor para fazer um bom governo, para se manter no poder. E essa tentativa de manutenção do poder é que eu digo, que há sempre um cenário político aí, de que eu sou melhor do que o outro é pior do que eu, então é minha vez de governar, você já está aí 2 vezes reeleito e colocou a Dilma, agora é a vez da direita, dos tucanos que eu falo. Então sempre houve essa briga aí, tucano e PT. Só que o Lula não foi cordial nessa disputa aí de manutenção de troca de poder. Ele ia voltar tranquilamente, depois de um péssimo governo da Dilma que até conseguiu ser impeachmentada, ele ia voltar com o pé nas costas, tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Então resolveram balançar o coqueiro para ver se o coco caía. E resolveram tirar ele dessa disputa aí. E quem decidiu isso foi o tal do PSDB. Eu digo PSDB, mas é mais voltado para os políticos de centro. E por que eu falo isso? Eu digo isso porque com essa ideia de sempre estar trocando de poder, alternando o poder para dar legitimidade às eleições, quando um governo está ruim, o eleitor vai lá e troca. Quando aquele governo que foi trocado está ruim, vai lá e troca e dá a sensação que o país está avançando. E nunca avançou nesses anos todos aí, governado seja por PT, por PSDB ou por quem quer que seja. Nunca avançou. Aí, de comum acordo, resolveram que deveriam dar um basta em Lula porque ele não cumpriu com o combinado de alternância de poder entre o espectro e outro político. Acontece que de alguma forma vamos ter que chacoalhar o coco para derrubar. E chacoalharam o coco e derrubaram o Lula, tanto é que ele foi até preso. Isso ele foi preso para não concorrer às eleições, que com certeza ele iria ganhar. Ele tinha um apoio popular e não tinha ninguém para bater ele na época. Só que do nada saiu, justamente pela liberdade de expressão, que é tão falada hoje, que é tão criticada. Deixa eu ver se está tocando meu telefone aqui. Parece que não. A liberdade de expressão nas redes sociais, que é tão criticada, levantou-se um ídolo popular, um mito, como se dizem por aí, né? E acabou que esse mito veio e estragou todos os planos, tanto do PT como do PSDB. Os planos do PSDB, dos tucanos, eram tirar o Lula para que eles chegassem ao poder. Só que daí eles tiraram o Lula, mas não conseguiram porque emergiu do nada o Bolsonaro, através da liberdade de expressão, através das redes sociais, que muito se falou em vídeos patrocinados de Bolsonaro, de algoritmos e tudo mais, e nunca se provou nada que ele patrocinava vídeos para ter mais alcance. Isso foi um alcance natural, assim como a liderança, um político lidera naturalmente, não existe simplesmente uma escolha. Eu escolho ser líder, então eu vou liderar. Se ninguém acreditar no que eu falo, eu não vou liderar ninguém, certo? Bom, aconteceu isso que eu estou relatando aí, Bolsonaro eleito. O que aconteceu depois? Pô, não conseguimos vencer o Lula, o PT. Então, assim pensou-se os tucanos. Dessa forma, o que eles teriam que fazer?
Teriam que se ajuntar, teriam que se unir para derrotar o Bolsonaro. E assim foi feito. E aí o Lula ganhou de novo. Agora está lá o Alckmin. É claro que, você veja bem, tanto que na era Dilma, segundo o governo Dilma, teve como aliados ali o PSDB, os tucanos, representado pelo Michel Temer, que governou aí por 2 anos, mas resolveu deixar pro antigo signatário, que era o Geraldo Alckmin, o representante mais fiel da ideologia tucana. Pois bem, vamos ainda mais raciocínios. Agora, como eu já disse lá atrás, o senhor Lula tiveram provas contra ele muito frágeis. Eu até não torcia nem por a condenação do Lula, até pela pacificação do país. E também não torci pelo impeachment de Dilma. Não que ela estava fazendo um bom governo, mas que na ocasião não tinha um governo para representar melhor do que ela, que fosse colocar o Brasil para frente. Então, se é para deixar estagnado, que fique o que está aí. Na dúvida, não troque. Agora, falando sobre a prisão recente de Bolsonaro, que foi decretada, foi condenado à prisão. Há muita discussão aí pelas redes sociais se de fato houve provas contundentes. É claro que há sempre na lei um dispositivo para ir a favor e um dispositivo para ir contra. Nossa lei é totalmente complexa. Então a gente depende vou falar aqui do espectro judiciário, né? Para quem o judiciário torce. Se o judiciário torce para um, ele vai decidir em favor daquele um, não tem jeito. Independente se você coloca provas lá. Vamos falar agora das provas contra o Bolsonaro? Não vou falar do caso concreto, das alegações, das provas realmente encontradas. Tudo bem, você pode acreditar que são verídicas ou não. O fato é que tiraram provas ali, inclusive algumas provas são de lives feitas, são públicas. Ora, veja bem, raciocina comigo. Até então, em 2021, quando de fato iniciou-se o tal crime de golpe de Estado, não tinha chapa formulada, não saberia quem é que seria candidato, quem é que iria se emergir, né? Porque sempre deixam próximos às eleições para formular chapas, justamente para ver quem é que está ali com mais força na liderança natural. Então não havia formulação de chapas, não havia inscrição para quem de fato ia se candidatar. Então, se esse crime teve um início, baterias eletrônicas, se esse crime teve de fato um início, como mencionaram ali os ministros ali, que iniciou-se o crime lá em 2021, ora, como que ele iria iniciar um crime de golpe de Estado, sendo ele estando no poder, não sabendo se ele ou se outro, ou quem estaria, nem era aventado ele ainda como participante da reeleição. Ele não pertencia a chapa nenhuma, não era nem pré-candidato. Aliás, ninguém era pré-candidato, porque as eleições aconteceriam em 2022, em outubro, mais próximo do final do ano. E ali, um ano antes, bem mais de um ano, quase um ano e meio antes, ele ia iniciar o que é o golpe. Então, se teve início do golpe ali, veja bem, não tem como condenar, inclusive eu vou deixar aí na descrição, se puder, até uma ideia para os advogados. Se
Se tiver chance de entrar com embargos infringentes, embargos de declaração, eu não sei, não sou jurista para falar nessa área, não tenho legitimidade jurídica, eu não tenho mínimo de conhecimento nessa área aí, mas eu tenho um entendimento que a vida me deu durante esses meus 53 anos. Talvez quem tenha mais idade reconheça. Eu reconheço que vai saber mais sobre o período militar. Eu era criança, enquanto acabava ali as eleições de 86, as manifestações de diretas já. Eu, inclusive, apoiava, não sabia o que era aquilo, mas estava todo mundo apoiando, eu também ia apoiar, né? Eu tinha ali 8, 9 anos, talvez. Mas que eu vou até deixar na descrição sobre o que eu estou falando. Quem quiser ler lá, quem quiser tirar uma cópia. Mas o fato é esse, como que condena um crime que já teve-se o início, muito antes mesmo de ter um réu, de ter um Estado réu. Como que o Estado seria réu, réu não é, vítima desse crime? Se o Estado ainda não estava formado, como que ele queria se manter no poder, perdendo as eleições, se naquela ocasião não era nem sequer pensado em perder as eleições? Aliás, ele tinha total segurança nas eleições de que ele ainda era considerado um presidente que estava em exercício. Teve o fato da Covid e tudo mais, que de fato a gente tem que concordar que atrapalhou o governo dele e deu muita margem para a oposição acusá-lo de fascista, negacionista, antivacinista e tudo mais. E tem aqueles que defendem o contrário, né? Defendem justamente aquilo que ele declarava, que não era contra a vacina, que deveria ter primeiro segurança na vacina e tudo mais. Então aí fica ao critério de cada um avaliar. Mas o fato é esse, como que há um crime se não tem uma vítima ainda? Como que eu vou iniciar o crime se eu não sei quem é de fato a vítima? Quem é de fato o presidente? Será que não serei eu? É claro que a gente tem que compreender que um incêndio se começa pequeno, mas naquela ocasião ali, se era crime o que ele estava fazendo, se ele começou ali um crime, houve prevaricação das autoridades, omissão do poder público, omissão do Ministério Público em determinar que aquilo ali era um crime, e por que só agora foram determinar que aquelas lives lá que era intenção de dar um golpe, por que lá atrás não se determinou que aquilo ali era o início de um crime? Ora, se era um crime, se é um crime agora, era um crime lá atrás também. Então ou houve omissão, ou houve prevaricação, ou houve má fé agora. Mas talvez esse vídeo aqui tenha ficado bastante extenso aí, mas eu quis colocar aqui minha opinião, e duvido alguém falar aí que, duvido alguém acertar a minha ideologia política. Estou fazendo aqui simplesmente uma análise imparcial. Como eu disse, foram frágeis as provas contra o Lula para prender ele, e não fui a favor do impeachment de Dilma, porque a gente torce por um país equilibrado, um país sério, né? Agora, cá entre nós, o sistema sempre oprime o cidadão. Por que eu digo isso? Porque, ao contrário do que os políticos querem dizer, principalmente da esquerda, que quer fortalecer o Estado para que o Estado assista o cidadão, então eles querem um Estado forte, mas primeiro eles fortes antes do Estado. E quando o Estado não for suficiente para garantir para você uma boa saúde, segurança, ele vai tirar de você. Porque se a gente não tem segurança hoje nas ruas, como está previsto na Constituição, a gente não tem segurança, lá em cima quem está representando o Estado que te oprime, tem total segurança, inclusive de se proteger de um golpe de Estado, proteger de um atentado. Então a segurança prevista na Constituição, quando ela falha, ela começa a falhar primeiro em cima do cidadão, não em cima do Estado. O Estado permanece forte. Agora, não se faz um Estado forte com cidadãos fracos, com cidadãos precisando desse Estado o tempo todo, porque a tendência é crescer a necessidade de permanência do Estado agindo sobre as pessoas, seja para oprimir ou para segurar. Bom, eu deixei aqui as minhas ideias, é difícil a gente
colocar as ideias em curso aqui, estando pilotando aqui, porque a gente tem que ter muito mais atenção no trânsito do que em outra coisa. Mas uma hora eu coloco aí um vídeo assim como esse aqui, bem mais elaborado, mais conciso nas ideias, com as ideias mais associadas, para que dê entendimento a todos que estiverem aí de repente assistindo, tá certo? Bom, eu já estou chegando aqui em Arapongas, já percorri aí quase a metade do caminho, faltando agora 24 quilômetros, é isso mesmo, de 50, 24 quilômetros foi a metade do caminho e eu discorrendo desse assunto aqui. O que não é nada fácil em cima de uma motocicleta, mas eu espero que quem estiver aí ouvindo aí tenha compreendido a minha avaliação sobre o caso, tá certo? E eu vou ficando por aí, e bons ventos pra gente aí.